Ok. Eu acho que já estamos ao vivo. Vamos ver se vai entrar aqui. Ó, ok, estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Maravilha. Vamos então testar aqui o som. Quem já estiver na live, se puder fazer algum comentário, se o som está ok, se está enxergando direitinho, para a gente verificar aqui. Opa! Guilherme. Maravilha, Guilherme. Geraldina, está ouvindo bem? Então, maravilha. Faltam 3 minutos para a gente começar. Vai aguardar só um pouquinho. Guilherme, você vai colocar o link lá no Zap do centro, para o pessoal que tem mais dificuldade. Ou é a Geraldina que vai fazer isso? Ok. Ok. Boa noite, pessoal. É com muito prazer, 8 horas em ponto. Estamos aqui nessa live de hoje com o nosso querido palestrante, André Luiz, orador da casa, todos nós muito saudosos e, graças a Deus, conseguimos, com o auxílio aí de tantos amigos, principalmente do nosso Guilherme, querido Guilherme, com muita paciência, tem nos ensinado e com a graça de Deus. Doutor André, muito prazer em recebê-lo aqui. Antes de tudo, vou convidar aqui a nossa presidente da casa, Geraldina, que gostaria de falar com todos vocês um minutinho. Deixa eu convidá-la para a nossa live. Oi, boa noite, amigos. Que bom ver vocês. É toda sua.
Eu estou emocionada, muito emocionada de ver que a nossa casa está reagindo bem nesse tempo de pandemia, né? Que nós estamos conseguindo botar os palestrantes que os nossos frequentadores têm costume, eles estarem assistindo o nosso querido André Luiz de Oliveira fazendo a palestra hoje para a gente. Então, isso é muito bom, gratificante demais. Só temos que agradecer a Deus por isso, tá? Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos fazer uma precezinha e pedir a Deus, nosso Pai, que nos ampare, né? E que a gente possa continuar trabalhando em prol da casa, em prol dos nossos irmãos, e que todas as atividades da casa, quase que todas estão indo, sendo bem pela via internet, online. Graças a Deus, com o amparo de Jesus, o amparo da espiritualidade, nós estamos vencendo essa distância. Apesar de estar faltando, meu Deus, o calor humano. Mas vamos ter calma e paciência, que sempre isso logo vai passar. Pedimos a Deus o amparo, ao nosso palestrante de hoje, que a live possa ser uma bênção para todos aqueles que participarem, a todos aqueles que frequentam a nossa casa. Obrigado, Jesus, por tudo, que assim seja, graças a Deus. Gente, só tenho que agradecer vocês, tá? A casa agradece. Que Jesus abençoe nós todos. Fiquem em paz. Obrigada, Geraldina. Abraço. Então, vamos começar. Quero pedir a todos a paciência, porque essa é a primeira live que eu administro, e se alguma coisa der errado, a gente está experimentando. Então, espero que dê tudo certo, mas perdoe-nos qualquer falha, ok? E a palavra é toda sua, palestrante André. Qualquer coisa, estou aqui no suporte. Vou abrir o seu slide. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, possa estar conosco nesta noite em mais um estudo da Casa do Centro Espírita André Luiz. É muita satisfação retornarmos e escolhemos um tema que é um tema que está aí, no campo da psicologia, no campo da sociologia, e vamos, então, correlacioná-lo com os princípios evangélicos e com os princípios da doutrina espírita. Então, escolhemos o tema empatia e espiritualidade. Então, vamos para o primeiro slide. Pode passar. Próximo. Próximo slide. Renata. Acredito que todos já ouviram falar nessa palavra empatia. Nós vamos procurar dar alguns exemplos, definir o tema e explicar a todos a correlação que existe entre os princípios do Evangelho. Na realidade, Jesus já ensinava a ser empático já há mais de 2000 anos. Né? Então, a empatia é o quê? É a capacidade, pela imaginação, de nos colocarmos no lugar do nosso próximo. Entendeu? Não está aparecendo o slides. Viu, Renata? Não está aparecendo os slides. Vamos aguardar um pouquinho, ver se consegue. Então, no conceito isto. Então, vamos lá. Aqui, ó. A empatia, na realidade, pode ser uma emoção vaga, agradável,
ela é definida como também como uma bondade, uma sensibilidade emocional, atitude afetuosa para com os outros. Todo indivíduo que é fraterno, que é bom, que é benevolente, né? Ele tem alguma coisa de empático. Próximo. Pode passar o próximo. Então, pode voltar 2. Volta, isso. Próximo. Então, olha só. Por definição, a empatia, então, é a arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo nessa imaginação os sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar as próprias ações. Se eu vejo alguém caído na rua, sentindo um frio ou faminto, um irmão nosso necessitado, se pela imaginação eu me coloco no lugar dele e procuro ajudá-lo, né, evidentemente que eu estou desenvolvendo em mim uma empatia. Próximo. Então, é um ideal que tem o poder tanto de transformar nossas vidas, quanto de promover profundas mudanças sociais. O dia que todos nós, 7 bilhões de habitantes desse planeta, formos realmente empáticos, nós vamos mudar muita coisa no mundo. Próximo. Então, a empatia, na sua prática, ela pode gerar uma revolução social. Próximo. Uma revolução das relações humanas. E quanto mais empático é uma pessoa, mais ela tende a ajudar, tende a ser fraterna, entendeu? Então, isso tudo é um conceito que Jesus já nos falava há mais de 2000 anos e que nós vamos ver no final, no filme que nós vamos passar. Próximo. Existem praticamente 98% das pessoas tendem a ser empáticas ou têm tudo para desenvolver a empatia. Apenas 2% de pessoas, de um grupo específico, não consegue desenvolver a empatia. E o Dr. Simon Baron-Cohen, autor desse livro, Zero Grau de Empatia, ele descreve isso. Então, tem 2 grupos que realmente não conseguem desenvolver a empatia. São aquelas pessoas psicóticas e os autistas. Dando exemplo aqui na síndrome de Asperger, que é uma manifestação de um total isolamento social. Então, essas pessoas, elas não conseguem se comunicar e, como tal, não conseguem ser empáticas. Mas, no total de todos os habitantes da Terra, grande totalidade pode, e alguns desenvolvem empatia. Próximo. Neste livro, O Poder da Empatia, do Roman Krizanich, ele conta um caso muito interessante, descreve o caso da Patrícia Moore. A Patrícia Moore foi uma figura pioneira para os ativistas empáticos contemporâneos. Olha só o que aconteceu com essa moça. Ela se vestiu de velhinha. Próximo. Olha só, eu vou contar mais ou menos aqui. É só para lembrar que ela trabalhava numa empresa de design, a Raymond Love. Para vocês terem ideia, essa empresa de marketing, de design, ela foi responsável por criar a garrafa da Coca-Cola, o símbolo da Shell e centenas de milhares de outras marcas que se tornaram ícones na indústria e no comércio.
E a Patrícia Moore, em 1979, ela estava empregada nessa empresa. Próximo. E ela era recém-formada na faculdade. Era a única designer mulher na empresa, no meio de 350 homens. Essa empresa tinha um escritório na ilha de Manhattan, em Nova York, e numa das reuniões de planejamento, olha só o que aconteceu. Ela pergunta, não poderiam projetar a porta da geladeira, de uma geladeira que eles estavam lá, de tal maneira que uma pessoa com artrite pudesse abri-la com facilidade? Então, olha a preocupação dela. Né? Ela estava bolando um design de uma geladeira e queria que bolasse de forma que uma pessoa que tivesse um defeito, tipo uma artrite, pudesse abrir essa geladeira com certa facilidade. Aí um colega respondeu a ela com muito desdém, Pati, que era o apelido dela, não projetamos para essas pessoas. A jovem ficou furiosa e, com isso, ela conduziu, a partir disso aí, ela conduziu um dos maiores e mais radicais experimentos sobre empatia no século XX. Ela vestiu-se de idosa, de velhinha, e caminhava pela cidade de Nova York disfarçada de uma mulher idosa. Olha só, interessante. Ela visitou mais de 100 cidades da América do Norte, vestida de velhinha, com o objetivo de entender o mundo à sua volta e descobrir quais eram os obstáculos cotidianos que os idosos enfrentavam e como eles eram tratados. Ela ficou surpreendente como os idosos eram maltratados na sociedade. E então ela criou, na realidade, o design inclusivo, ou seja, universal, em que produtos são projetados para pessoas com todos os tipos de deficiência que tenham entre 5 e 85 anos. E essa empresa projetou vários tipos de faca, abridor de lata, garrafa de refrigerante, tapués, uma porção de utensílios que são muito bem manipulados para as pessoas que têm deficiência física. Ou seja, ela criou uma empatia, ela se colocou no lugar de uma idosa, de uma velhinha, andou por 100 cidades durante 2 anos, vestida de velhinha, e isso ela pôde entender como que os idosos, né, eles têm dificuldade em algumas coisas dentro da sociedade. Próximo. Então, empatia é a ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. É uma aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele aprende e outras coisas mais. Próximo. Então, a empatia é um pouquinho diferente da indulgência. Vocês lembram que a indulgência é um dos pilares da caridade, não é isso? Junto com a benevolência e junto com o perdão. A indulgência é a capacidade de nós compreendermos os defeitos do próximo, os defeitos alheios. A compreensão dos defeitos. A empatia é, na realidade, por imaginação, você se colocar no lugar daquele indivíduo com defeito. Então, ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Isso é muito profundo. Próximo. Capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender os sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que se sente o outro indivíduo. Olha que coisa interessante. Você tem que se colocar no lugar do outro para entender o sofrimento alheio. Próximo.
Então, o que nós vivemos? Nós temos dois estilos, que é a introspecção e a outrospecção. Próximo. Vamos ver o que é introspecção. Próximo. No século XX, né, foi a era da introspecção. Surgiram a indústria da autoajuda, culturas de terapia, e a ideia principal era a melhor maneira de compreendermos quem éramos e como deveríamos viver. Era olhar para dentro de nós e nos concentrarmos em nossos sentimentos, experiências e desejos. Então, o que a era da introspecção nos ensinou? A entrarmos dentro da gente, né? Buscarmos o autoconhecimento, conhecermos. Então, muitas terapias surgiram, inclusive a psicanálise, nos legados por Freud, orientava isso. A terapia psicanalítica, ela ajuda o indivíduo a resolver muitos seus problemas, a trabalhar dentro dele. Só ele, com ele, tudo ele. Próximo. Né? Era uma filosofia individualista que passou a dominar a cultura ocidental, não conseguindo proporcionar boa vida à maioria das pessoas. Então, a gente viu que esse modelo de introspecção, de você entrar para dentro de você, querer resolver, só trabalhar, sem pensar no próximo, sem, na imaginação, se colocar no próximo, não deu certo. Não deu certo. Então, nós vemos a sociedade aí fragilizada, fragmentada, cheio de guerras, assassinatos, violência. Próximo. Então, o que se prega... Então, esse modelo não deu certo. O que se prega, próximo, é o modelo não da introspecção, mas da outrospecção. Próximo. O que seria a outrospecção? É a ideia de descobrir quem somos e como devemos viver saindo de nós mesmos e explorando as vidas e perspectivas de outras pessoas. O que é isso, gente? Isso já foi nos falado por Jesus. É o modelo da fraternidade, da caridade pura. É um dos pilares da caridade, a benevolência. Ser bom é isso. Você se colocar no lugar do outro, ajudar o outro, entender o sofrimento do outro, compartilhar a mesma dor com o outro. Isso chama-se fraternidade, benevolência. E isso que os autores hoje chamam de outrospecção. Próximo. Existe um orador, um estudioso muito grande, muito bom, que é o Peter Singer, em que ele fala muito o porquê e como do altruísmo. O que é o altruísmo? O altruísmo é a capacidade de você sentir a dor do outro, ajudar o outro, ser caridoso, ser fraterno, benevolente, indulgente. Isso tudo constitui o altruísmo. Próximo. E dicas de passagem, que ele é agnóstico, ele é um indivíduo que não acredita em Deus, não é religioso. O próprio ateísmo está descobrindo essas coisas importantes. Então, ele projeta nesse vídeo, que infelizmente eu não tenho, a Renata vai passando devagarinho, eu vou lendo, ela vai passando. Então, ele diz o seguinte, tem uma coisa que eu gostaria que vocês vissem. É uma história que perturbou profundamente... Próximo. Uma história que perturbou profundamente milhões de pessoas na China. Preste bem atenção no que aconteceu. Imagem de uma menina de 2 anos sozinha numa rua. Olha só o que aconteceu com ela. São imagens chocantes. Próximo. Veio um automóvel e ela foi atropelada por uma van e deixada sangrando na rua por transeuntes. Próximo. O acidente foi todo gravado por uma câmera.
O motorista para depois de atingir a criança. Próximo. Não socorre. As rodas de trás são vistas em cima dela por mais de um segundo. Próximo. Olha o que aconteceu. Passa a primeira pessoa perto da criança gravemente ferida. Não olha, não socorre. Próximo. Então, a primeira passa perto e não socorre a criança. Próximo. Outros olham para ela antes de ir embora. Passou outras pessoas. Esse passou de moto, de bicicleta. Próximo. Olha que coisa interessante, gente. Próximo. Peter Singh fala o seguinte: houve outras pessoas que passaram, viram aquela criança e foram embora. Próximo. Em 2 minutos, 3 pessoas passaram por Wang Yui, que é o nome da menininha. Próximo. E não socorreram. Uma segunda van passou, inclusive, em cima das pernas dela. Próximo. Não socorreu. Aí passou um gari que viu e deu o alarme. Próximo. Ela foi levada às pressas para o hospital, mas era tarde demais. Ela morreu. Olha só que coisa interessante. Esse gari, com certeza, era o único que tinha empatia. Os outros nem... Eu não sei se é porque a China tem muita gente, né? E havia aquela criança caída ali, achou que ela estava brincando, ou não sei o quê, e falta de empatia. Olha que coisa interessante. Próximo. Então, aqui tem 6 hábitos de pessoas extremamente empáticas. Então, vamos ver o que é importante para nós desenvolvermos essa empatia. O hábito 1, acionar o nosso cérebro empático. Todos nós que estamos aqui, vocês que estão nos ouvindo nessa live, têm empatia? Como é que eu faço para acionar o meu cérebro e tornar-me empático? Então, nós temos que mudar nossas estruturas mentais para reconhecer que a empatia está no cerne da natureza humana e pode ser expandida ao longo de nossas vidas. Isso é comum, gente. Acontece um desastre. É muito comum a gente ver uma quantidade de pessoas correndo para socorrer imediatamente, ajudando. Outras ficam olhando, ficam observando, têm menos interesse, mas a grande maioria das pessoas já desenvolveram esse cérebro empático. Segundo hábito, dar o salto imaginativo, fazer um esforço consciente para colocar-se no lugar de outras pessoas. E não é só colocar no lugar do próximo ou do amigo, temos que colocar também empaticamente, pela imaginação, no lugar dos nossos inimigos, para reconhecer sua humanidade, individualidade e perspectivas. Hábito 3, buscar aventuras experienciais, explorar vidas e culturas diferentes das nossas, por meio da imersão direta, viagem empática e cooperação social. É interessante nós lermos sobre as culturas diferentes que existem no mundo, não ficarmos gessados só no nosso padrão de vida e no circunstanciado só por um conhecimento limitado, mas é importante fazermos imersão direta, lendo bons livros, viajando empaticamente, fazendo uma cooperação social, entrarmos numa organização não governamental, sermos tarefeiros numa casa espírita. Isso tudo vai nos ajudar porque nós estamos, então, desenvolvendo uma interface social, contato com outras pessoas. Isso aumenta a nossa empatia. Próximo. Diferente do indivíduo que se isola. Hábito 4, praticar a conversação. Incentivar a curiosidade por estranhos e a escuta radical e tirar nossas máscaras emocionais. É importante a gente estar sempre conversando, dialogando,
entendendo mais as pessoas. Quinto hábito, viaje em sua poltrona. Transportarmos-nos para as mentes de outras pessoas com a ajuda da arte, da literatura, do cinema, das redes sociais. É importante. Um filme, por exemplo, com aquela história que nos comoveu, pode nos tornarmos mais empáticos. Um livro bom, um livro espírita, por exemplo. Tantos livros espíritas, romances, que nos trazem informação da empatia. A própria rede social faz com que a gente fique também mais empático. E o hábito 6, inspire uma revolução. Gerar empatia numa escala de massas para promover mudança social e entender nossas habilidades empáticas para abraçar a natureza. Então, isso é importante também, a proteção da natureza, né? O controle do lixo que a gente joga, né? A coleta diferenciada de um lixo, toda contribuição que a gente tem para a natureza, na conservação da natureza, vai nos tornando mais empáticos. Próximo. Então, nós temos vários exemplos de empatia. Não vai dar para a gente falar sobre todos eles, né? Como a Harriet Stowe, autora da Cabana do Pai Tomás, Mahatma Gandhi, Daniel Day-Lewis, Gunther Walraff, são nomes, Nelson Mandela, São Francisco de Assis, Chico Xavier, Jesus, que foi um exemplo, né, da gentileza, o exemplo clássico da gentileza, da bondade, do amor profundo. E Jesus nos trouxe essa mensagem, embora com outro nome, né? Mas é empatia, o que ele nos ensinou foi isso. E a mensagem do bom samaritano, que nós vamos relembrar com vocês no final. Próximo. Olha só, essa aqui é a Harriet Stowe. A história dela é muito interessante. Ela era uma filha de fazendeiros muito ricos, vivia na luxúria. Próximo. Até que um dia ela perde o seu filho, que foi morto, Charlie, morreu de cólera em 1849. A partir daí, Harriet Stowe volta. Harriet Stowe, ela passou a sentir uma necessidade enorme de proteger os negros. Ela maltratava até, era muito ríspida com os escravos que trabalhavam na sua casa, na sua propriedade. E depois que a morte do filho, que ela perdeu um filho, que ela tinha muita ligação espiritual com ele, ela se transformou, tornou-se uma outra pessoa, desenvolveu uma empatia enorme, e ela começou a se colocar no lugar dos escravos, que trabalhavam sem férias, sem sábado e domingo, e ela começou a ter uma certa pena daqueles escravos, mas precisou que uma dor profunda, a perda de um filho, desenvolvesse aquela empatia. Muitas pessoas desenvolvem mais empatia quando passam por sofrimentos, por grandes provações e expiações. Foi o caso dela. Próximo. Outro exemplo de empatia foi de Mahatma Gandhi. Trocou o terno pelo dote, que é essa roupa simples. Ele fundou o Sabarmati Ashram, onde seu desejo era viver a vida das pessoas mais pobres. Mahatma Gandhi passou anos vivendo e trabalhando como camponês, com refeições mais simples, morando em abrigos esparsos, cultivando o próprio alimento e tecendo as próprias vestimentas. Ele também é um exemplo na Índia de empatia. Ele vivenciava o sofrimento do próximo. Outro exemplo de Daniel Day-Lewis, que é um tipo de empatia, porque ele era um artista, ele foi fazer o filme Meu Pé Esquerdo, que interpreta um artista e escritor, Chris Brown, que sofria de paralisia cerebral na história do filme. Então ele passou quase a filmagem inteira numa cadeira de rodas, recusando-se a sair do personagem, mesmo nos intervalos para o chá. Ou seja, ele empaticamente, ele vivenciou
aquela personagem do filme, muito interessante. E esse artista fez outros filmes próximos, como Lincoln, O Lutador, Bruxa de Salem. Ele é um grande artista. Eu coloquei isso aqui só para mostrar que você pode, no caso dele, empaticamente, ele se colocou no lugar do personagem e vivenciou o personagem, porque na história o personagem era portador de uma paralisia e andava na cadeira de roda. E durante todo o período da filmagem ele andou de cadeira de roda, para sentir o que é um indivíduo com paralisia cerebral. Próximo. Ele também fez o filme A Insustentável Leveza do Ser, né? Próximo. Outro exemplo é o Gunther Halver. Ele é um alemão que ele se vestiu de turco e foi trabalhar no subúrbio de Londres. E ele conta o sofrimento dele, representando um indivíduo de uma outra nacionalidade no meio de um ambiente hostil. Então, ele desenvolveu também empatia, ele se colocou no lugar de pessoas sofredoras. E depois escreveu vários artigos e livros. Próximo. Nelson Mandela também foi um exemplo. No início, a gente sabe que o Mandela defendeu o uso da violência, porque ele era radical, de esquerda, né? E tinha uma tendência política mais de agressividade. Ele seguiu princípios de Marx, Lenin e Mao. Ele era praticamente socialista comunista. Depois que ele foi preso, torturado, cumpriu 27 anos de prisão. Em 1980, então, ele começa a ver que nada daquilo funcionava e que só a empatia e não as armas e não a violência que seria a ferramenta política mais eficaz para se construir uma África do Sul pós-apartheid. Um exemplo muito, muito importante de empatia a gente vê na vida do Nelson Mandela. Próximo. E que dizer de São Francisco de Assis? O que aconteceu com ele? Próximo. São Francisco de Assis, ele era um indivíduo de famílias de posse, próximo, mas ele começou a ver que, depois que ele foi visitar a Basílica de São Pedro, cheio de ouro em Roma, ele ficou tão desgostoso com a opulência do lugar que ele trocou as suas roupas pelas de um mendigo que avistou na porta e passou o dia mendigando em andrajos. A vida na pobreza tornou-se marca distintiva da fraternidade que fundou mais tarde, que é a Ordem dos Franciscanos. Próximo. Então, São Francisco de Assis, ele ficou impressionado com o luxo, com a riqueza lá do Vaticano, e ele ficou decepcionado. Não, não é isso. Jesus não pregou isso. Outro exemplo de empatia que viveu entre nós, dentro da doutrina espírita, é o Chico Xavier. Né? Quem já leu os lindos casos de Chico Xavier, os contos, as histórias, a sua vida de dedicação exclusiva à mediunidade, ao trabalho do Cristo. Né? Então, Chico falou certa vez, se as feridas do seu irmão não te causam dor, a sua doença é mais grave que a dele. Muito profundo isso. O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Muito profundo isso. E emocionante. Próximo. Mas foi na realidade, olha aqui, nessa parábola que Jesus, ele, na realidade, não que ele desqualifica a religião, porque nós sabemos muito bem que a religião ela serve para a gente para muitas coisas, mas não é a coisa essencial na nossa vida. O essencial da nossa vida é amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Né? O que aconteceu nesta parábola?
Primeiro passa lá um sacerdote, todo bem vestido, roupas claras, branquinhas, passa pela estrada e vê um homem caído que foi assaltado, sangrando, semi-morto. Provavelmente, aquele sacerdote tinha um compromisso no templo e não podia ajudar aquele homem que estava caído e foi-se embora. Depois passa o levita, também com compromisso, tudo religioso, e vai embora. Por fim, passa um samaritano, um indivíduo desprovido de fé, de ligação espiritual, um homem comum. Um homem comum. E passando ali, ele teve uma coisa que para Jesus é o fundamental. É o fundamental. Ele teve uma coisa que é a misericórdia. Pela sua empatia, pela sua imaginação, ele viu como que aquele indivíduo, ele sentiu o sofrimento daquele pobre homem caído, já agonizando na estrada. Pegou, botou no seu cavalo, provavelmente se sujou de sangue, levou até uma estrebaria, ungiu com vinho e azeite aquele homem a noite inteira. No outro dia, falou para o dono da estrebaria: olha, eu tenho um compromisso, mas vou lá. Quando voltar, pagou antes o que já devia naquela estadia, mas eu vou no meu compromisso, volto, quando voltar, se tiver mais algum débito, alguma coisa, eu acerto com você. Então, para Jesus, aquilo foi fundamental, porque aquele homem teve a misericórdia. Próximo. Vamos ver, Renato, se a gente coloca aí o vídeo do Bom Samaritano, que eu queria encerrar nossa live de hoje falando e explicando mais ou menos o que aconteceu. Né? Já dei mais ou menos, e todos vocês já conhecem bem a parábola do Bom Samaritano. Que é um ensinamento profundo. Um exemplo de caridade desinteressada. Né? O samaritano foi empático, foi indulgente, né? Foi benevolente. Ele conseguiu, na realidade, na sua atuação, atender aquele homem que estava praticamente agonizando, quase morrendo, e desenvolveu um trabalho maravilhoso que foi recolher, levar aquele homem para a estrebaria. Doutor André, Difícil, essa época em que estamos vivendo, né, tendo que conviver mais dentro de casa com a nossa família, e essa hiperconvivência desse tempo de quarentena, essa sua palestra veio a calhar, porque nós precisamos exercitar demais essa empatia Sim. Com os nossos familiares, não é mesmo? Com certeza. Bem, vou tentar. Então, nós vemos aqui essa é uma estrada que liga Jerusalém a Jericó. Passava um homem, né, por essa estrada. Ele foi saqueado, né, machucado, agredido pelos ladrões. Vocês sabem que naquela época já existiam os saqueadores, os assaltantes, né? Olha lá. Ali estão os assaltantes, espiando ele,
E aquele homem, ele é agredido, né? Roubaram o que tiveram roubar, né? Sorte que não levou o burrinho dele, saiu correndo, eles não levaram o burrinho, mas provavelmente levaram o dinheiro, né? Passou inicialmente, aí, olha, um doutor da lei, um sacerdote, viu aquele homem caído na estrada, sangrando, com as suas roupas claras, né? Mas não socorreu. Não socorreu. Depois desceu um levita, né? O sacerdote nem falou para o outro, ó, tem um homem caído ali, né? Podia ter falado, vamos ajudar nós dois, vamos, né? Vamos recolher da estrada. Mas eles tinham um compromisso, porque muitas vezes nós esquecemos de ajudar no nosso caminho as pessoas, porque nós temos compromisso daqui a 5, 10, 15 minutos. Não podemos, às vezes, perder 5, 10 minutos na ajuda. O levita também foi embora. Eu não sei se depois passaram outros, mas apareceu ali um samaritano, como eu falei há pouco. Um homem descompromissado com a religião. Era isso. Não podemos julgar, mas é como se fosse assim, um agnóstico, um ateu, um homem que não tinha ligação com a religião, com conteúdo teórico da caridade. Botou no cavalo, levou na estrebaria esse homem, ungiu de óleo, de vinho, tratou a noite inteira. Né? Vocês vão ver que ele já presta os primeiros socorros na estrada, se suja de sangue, leva o homem até uma estrebaria, um local de atendimento, e passa a noite inteira cuidando dele. Então, isso é um exemplo de desprendimento. É emocionante a gente ver essa história, né? Porque estamos todos preocupados, os outros irmãos cristãos, com a salvação, com a prática exterior religiosa. Mas e a ação? É o que Jesus quer de nós. Então, a ação tem que começar dentro de casa. A empatia tem que começar dentro de casa, com os nossos parentes, né? Aqueles que estão foram designados pela espiritualidade a reencarnar junto de nós. Esse é o primeiro passo. Os mentores espirituais nos dizem que a caridade começa dentro de casa, com a tolerância, com a gentileza, com a calma, com a perseverança, com a ajuda mútua, para depois a gente, com pedra no lago, ajudar os outros fora da nossa casa. Então, o samaritano, ele paga a primeira noite as despesas, vai para o seu compromisso e depois ele volta para acabar de socorrer aquele pobre homem que estava praticamente quase morto na estrada. Então, Jesus, com muita propriedade, usou essa parábola, pode passar a próxima, para a gente encerrar, Renato, usou essa parábola para chamar a atenção da gente, que a salvação nossa tem que ser pela caridade. Ser empático é ser caridoso. Temos aqui a Adriana, ela fez um comentário que eu acho que é um sentimento que todos nós estamos tendo muito nesse momento, que é a sensação de impotência. Né? A gente quer ajudar mais, mas a gente precisa estar dentro de casa. Né? O senhor colocou muito bem, a nossa caridade começa dentro de casa. Eu acho que a gente já tendo paciência com a nossa família já é um grande negócio. Sim, claro. Mas é claro que a gente sabe que é um momento que muitos estão ficando desempregados, muita gente precisa de ajuda,
E ela coloca aí esse sentimento, né? Que a gente está sentindo mesmo de impotência, né? Estamos muito limitados, né? A Darcileia também comenta aqui, estávamos precisando exercitar com os nossos, fazemos às vezes mais para os outros. Verdade, Darcileia, isso aí com certeza os mais próximos são muito difíceis, né? Só esses comentários aqui, deixa eu coloco novamente a apresentação. Não, coloca o último slide, que é a regra de ouro e a regra de prata. Então, Tá os ótimo. estudiosos da empatia, dentro da psicologia, os estudiosos desse tema, nos orienta sobre duas grandes regras, né? É esse último slide, Renato. Sobre a regra de ouro, né? Que é o que nós temos que fazer. É uma regra de ouro. É um princípio cristão. Eu queria projetar aqui para vocês fixarem muito bem isso, para a gente encerrar hoje a nossa reunião. Eu não sei se nós estamos no tempo aí, estamos? Estamos já com 47 minutos, né? Vê se você coloca esse último slide. Isso, olha só. Regra de ouro, olha só. Trate os outros como gostaria de ser tratado. Isso é uma coisa comum a todos nós, né? Ninguém quer ser maltratado. Por isso, é importante que a gente trate o nosso próximo como a gente gostaria de ser tratado, né? E a regra de platina, segundo os estudiosos. Trate os outros como eles gostariam que você os tratasse, né? Então, toda pessoa tem uma expectativa no tratamento do outro. Então, é importante tratarmos bem as pessoas, usando a gentileza, usando a benevolência, usando a indulgência, a empatia, né? O perdão, que são os pilares da caridade. Lembrar que o perdão tem via dupla, é igual uma rua de mão e contramão. Eu posso, pela minha humildade, pedir o perdão a alguém, como eu posso, pela minha humildade, conceder o perdão a alguém. Então, esses são os ensinamentos que a doutrina nos reservou para esta noite. Eu desejo a todos vocês aí da casa do Centro Espírita André Luiz, nossa casa fraterna e querida, muita paz, tranquilidade e que Jesus, o nosso Mestre, possa estar sempre dentro dos nossos corações. Que assim seja. André Luiz, nós agradecemos demais a sua participação. A Geraldina aqui está lembrando que você estreia sempre os nossos empreendimentos, né? Nós tivemos a live da semana passada, mas né, não foi com o pessoal, né, que trabalha dentro da casa ali. Hoje temos uma palestra. Né, Renato? Eu fui o primeiro orador oficial do Centro Espírita André Luiz. Ainda era uma casinha, uma coisinha. O Carlinhos, a gente já conhecia, o nosso amigo espírita de longa data. E eu brincava com ele, fazia um trocadilho. Carlindo, esse centro ainda vai ficar lindo. E hoje é um centro lindo, né? É um centro grande, um centro espaçoso. Eu sabia que ia ficar lindo esse centro. Então, ele deve estar aí, nós assistindo essa palestra. Foi um grande tarefeiro, viu? Carlindo realmente foi uma pessoa importantíssima. Eu tenho muita ligação espiritual aí com o centro e me sinto muito bem nas palestras, nas atividades. Com certeza, esse é um motivo por estarmos todos tão emocionados, né? E quero abrir agora um tempinho para alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Jovita, aqui, agradecemos. Doutor André Luiz. Temos aí um tempinho rápido para perguntas. Alguém gostaria de fazer?
Esperar só um pouquinho. Desculpem qualquer coisa pela meus erros aqui de PowerPoint. Saudades, saudades. Ó, o Guilherme aqui coloca: a empatia é a arte de termos olhos de ver e ouvidos de ouvir, que Jesus tanto nos recomendava. Empatia é nos encontrarmos nos outros, como dizia Francis Bacon, estamos de certa forma tão conectados que não posso fazer carinho nas flores sem fazer cócegas nas estrelas. Muito bonito, profundo, né? Não é? Filosofia pura, hein? Só agradecer, que Jesus nos abençoe. Muito bom. Muito obrigado a todos. Então vamos encerrar essa live de hoje e agradecemos a participação de todos, lembrando que toda segunda-feira vamos tentar estar aqui oferecendo a vocês, né, como fazíamos na nossa casa, uma palestra, uma live, um bate-papo, e graças a Deus a gente está conseguindo aí colocar em prática. E não só a nossa casa, mas tantos centros estão realizando esse trabalho. Nós estamos tendo a oportunidade de estudar muito, de aprender muito. Então, não é desculpa, né, doutor André? Não é, não. É só querer, Isso. Com certeza. Então, tá ótimo. Vamos, então, encerrar por hoje. Um beijo, um abração em todos. E até a próxima segunda, se Deus quiser. Até lá.